era líder do louvor, já era músico, já tocava. Desde pequeno você já estava envolvido com o louvor? Sim, desde com quantos pequeno. anos, mais ou menos? Com 9 anos, cara. A primeira igreja que eu fui foi a igreja O Brasil para Cristo. Era uma igrejinha, era um salãozinho assim. O primeiro instrumento que eu toquei foi um pandeiro, cara. Porque naquele tempo não tinha banda. Era meia-lua pandeiro, né? Era bateria. Os bateristas começaram meia-lua era pandeiro. Era violão e o pandeiro, que era os corinhos, né? Aí depois a igreja comprou uma bateria lá, o irmão pintou e tal. Aí as irmãs do coque falavam que era o kit macumba, né? Kit macumba. Aí já se viu bateria na igreja, kit macumba. Meu Deus. Então foi o primeiro contato com música. Legal, cara. Mas voltando a falar, né, a respeito da igreja, eu fiquei muito triste, cara. E eu não culpo as pessoas porque foi uma decisão minha em querer se afastar, porque assim, eu entendo que o seu pecado, o seu erro não pode embora influencia, né? Mas isso não pode ser uma verdade que eu vá levar isso pra minha vida até o final. Mas eu fiquei muito triste e aí eu falei, cara, eu não quero saber mais de igreja. Eu fui me afastando, aí arrumei um bico de Uber, né? Pra gente tentar meio que preencher a lacuna, porque era líder de louvor, era de domingo a domingo na igreja, sem folga. E aí o que aconteceu? Isso culminou, cara, com o meu divórcio. Foi uma questão, assim, de 7 meses. Foi ladeira abaixo, assim. Eu saí da igreja e falei, cara, eu não tô mais na igreja mesmo, as pessoas já não vão mais me notar, enfim. E aí o meu casamento foi esfriando, e eu só trabalhando, entramos num divórcio. Divorciamos no papel, eu e minha esposa, em 2017. E aí eu fui pra uma outra área, cara. Aí eu montei um comedy, e eu comecei a fazer stand-up. Começou a fazer stand-up. E ainda existe essa empresa, chama São Carlino Comedy. Caramba! Ela foi inaugurada por mim e pelo Brunão Ferreira, que era um dos comediantes, que foi meu sócio na época. E eu fui pra essa área. Então eu sempre fui resenha, eu sempre fui alegre, sempre curti fazer essa parada. E a gente tava indo bem. Só que entre indas e vindas da vida, né? A minha esposa, ela foi pro alcoolismo, ela foi pras drogas. E ela foi ver a vida dela, né? Uma maneira, eu também fui vivendo a minha vida, mas sempre com temor, saca? Eu tinha aquele temor. Eu aprontava a noite inteira, de manhã eu falava, Jesus, eu vou viajar de carro. Conhecedor da palavra, não fica, deixa né? eu morrer, cara. Porque, cara, quem já viveu uma vida com Deus, uma experiência com Deus, não tem como, mano. A marca fica em nós. Sim. E aí eu aprontava a noite inteira, aí de manhã eu ia pegar o carro, ia pro trabalho, ia viajar, aí eu ia chorando. Mas, por incrível que pareça, cara, foi um dos momentos que eu mais ouvi Deus. Caramba. Parece um paradoxo, né? Porque era as minhas orações mais sinceras, cara. Eram as orações que eu chorava, eu sentia Deus do meu lado. Eu falei, Jesus, vai comigo, eu pequei, cara. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu vacilei. E, cara, eu sentia Deus. E aí jogava um louvor no carro e ia chorando daqui pro Mato Grosso, dirigindo e sentindo Deus e pedindo força, sabe? E aí eu pedi ajuda para algumas pessoas, mas eu também entendi que foi um processo. Foi um período que Deus me isolou mesmo ali para me tratar algumas coisas, para moldar. Aí veio 2020, a gente tentou reatar o casamento, mas não deu certo. Aí veio a pandemia, né? Em 2022 eu já tinha tomado a vacina da pandemia e tal. Só que Jesus acho que falou assim, deixa eu testar um negócio aqui. Caramba. Covid. Vixe. E aí a minha família era final de ano, era dezembro a virada de 2021 para 2022. Foi algo muito rápido, tá? Assim, aparentemente a minha volta. A minha família falou, a gente vai alugar uma chácara e aí a gente vai ficar só nós, porque o Covid ainda tava em alta, tal, embora todo mundo já tinha tomado a vacina. E aí, cara, a família inteira pegou Covid. Foi algo surreal. Eu peguei Covid, só que eu tive uns sintomas leves, só que após o Covid, eu peguei uma pneumonia. Nossa, complicou mal o quadro ali. Sinistro, assim. Cara, eu perdi 17 quilos, eu não aguentava andar 5 metros. Eu peguei uma sequela no pulmão. Caramba. Comprometeu 60% do pulmão. Quando eu achei que eu ia entubar, eu falei pra minha família, eu não quero, eu já sei que Deus tá me tratando. Só que aí o que aconteceu? Passou o período e o processo. Só que paralelo a isso, eu tô dando uma resumida, tá? Sim, tá certo.
paralelo a isso, Deus já tava fazendo a obra na vida da minha esposa. E a galera falou assim, ó, sua esposa tá indo na igreja. Eu falei, tá nada, cara, ela tá bebendo, ela tá usando droga, ela tá... isso aí é... Tava voltando, Deus já tava fazendo um processo na vida dela. E aí só faltava eu ainda, né? E aí, o que aconteceu? A galera sumiu, os amigos sumiu, Covid, ninguém queria saber mais de ninguém. Eu fiquei isolado mesmo. E aí, a minha mãe pegou Covid também. E a minha mãe tinha todas as comorbidades possíveis pra alguém... tipo assim, cara, vai morrer. Quantas pessoas que a gente viu ali que tava saudável, que tava bem. A minha mãe era obesa, minha mãe tinha diabetes, minha mãe tinha... E aí eu entrei em pânico, cara. Eu falei, cara, minha mãe vai morrer, eu vou perder minha mãe, a culpa foi minha, eu achava que fui eu que passei o Covid. E de fato ninguém sabia. Mas Deus tava num processo moendo. Só que eu fiquei muito debilitado. Era minha mãe que me ajudava, né? Enfim. A minha filha mais velha, ela foi em casa... E aí ela falou, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa pelo pai, porque ele tá sozinho lá e a gente precisa ajudar ele e tal. Aí minha esposa falou, então vamos ver, né? E aí, dando uma resumida, isso foi em janeiro de 2022. Eu fui pra minha casa, eu voltei e eu vi que a minha esposa tava diferente, sabe? Uhum. E aí ela falou, você vai ficar no sofá, tá bom? Você vai dormir aqui no sofá. E aí, a hora que você melhorar, a hora que a sua mãe quer melhorar, espero que ela volte e tal, aí a gente volta. E aí eu fui vendo. Passando um dia, eu falei, ela não tá bebendo, ela não tá mais doidona, não tá... E aí a minha filha, a mãe tá indo na igreja. E aí, cara, foi despertando de novo o desejo de voltar. E eu falei, você tá diferente. Ela falou assim, eu tô diferente, eu voltei pra Jesus. E se você quiser, a gente volta, mas desde que você volte pra Jesus. Ela pregou através do exemplo da vida dela, cara. Cara, eu sofri uns meses ali no sofá. Aí eu falei, então vamos voltar. Ela falou, vamos voltar, mas você vai ficar no sofá. Me deixou no sofá. Aí o que eu fiz? Eu tinha ainda o stand-up, que tava ainda muito latente. Eu tava começando a fazer show na região. Depois que liberou, né? E aí eu fui pra São Paulo, a gente começou a expansão. A gente montou um quadro só nosso, sabe? Um show só nosso específico. E a gente começou a expandir. E eu tava ganhando dinheiro, obviamente, né? E aí o que aconteceu? A gente foi voltando gradativamente pra igreja. Aí eu voltei em fevereiro, a gente foi voltando, eu também fui observando ela, tudo. Ela falou assim, é o seguinte, pra gente voltar, a gente vai ter que casar de novo. Então a gente vai ter que fazer tudo de novo. Zerou o game. A gente zerou o cronômetro, zerou o game. Eu falei, tá bom, cara. Eu falei, então me dá um beijo. Ela falou, não, só depois do casamento. Essa mulher foi crente, cara. Ela foi muito crente. E tipo assim... E aí, é claro, os pastores estavam acompanhando e falaram, não volta, se você dá um beijinho, um vacilo... E aí eu falei, então tá bom, então vamos casar. E pra casar, eu casei em 3 meses, irmão. Comecei a fazer música, comecei a fazer doce pra poder juntar as coisas pro casamento. Isso aconteceu em fevereiro, a gente tomou a decisão. Dia 7 de maio de 2022, nós casamos na igreja de novo. Nossa, e dia 14 de maio a gente rasgou o divórcio, que era um decreto que tinha sobre as nossas famílias. A gente rasgou esse divórcio porque os meus pais eram separados, os pais delas eram separados, e isso também estava virando algo... Um ciclo, né? Você quebrou o ciclo, A gente quebrou esse ciclo. E para honra e glória de Jesus, a gente tá firme e forte hoje no propósito. Ela tá junto comigo no ministério. Hoje é uma das pessoas que mais me apoia. E a gente que é cristão sabe a importância do casamento, né, cara? De lutar pelo nosso casamento. A gente sabe que não é fácil, realmente tem um desafios ali, mas a gente sabe que com Deus já é complicado, né, cara? Imagina sem Deus, né? Então assim... E quanto tempo você tava junto com ela antes de divorciar? Já fazia um tempão já? Já. Porque você já tinha uma filha. Ela foi a namorada da minha infância. A gente casou com 14 anos. Caramba, cara. Com 14 anos, eu já tinha um Fusca. Com 14 anos, eu já tinha uma bicicleta velha e já era casado, cara. Caramba, a gente foi muito precoce. Então eu também entendo por que aconteceu Talvez muita seja coisa. Falta de maturidade ainda, pra lidar com Embora os problemas. Com 14 anos, hoje eu vejo os meninos de 14 anos e falo, cara, 14 anos eu tava casado, irmão.
Ver os molecados 14 anos hoje mesmo. Não, a gente vê os meninos, os Enzo de Cadê o hoje. Tá Matheus? difícil até achar Cadê o músico. Mateuzinho? Tá vendo, Matheus? Tá difícil até achar músico. Os molecados. Correu. 14 anos, nós tava o quê? Atrás na igreja, atrás de guitarra, 14 anos, bateria. tá jogando bola na rua, Molecada hoje em descalço. dia quer saber nem disso, mas. Apertando pô. campainha. Cantando campainha. Então, a gente casou com 14 anos. Ela engravidou da nossa primeira filha. A gente perdeu essa primeira filha, né? Gravidez, ela tava de 7 meses. E aí a gente continuou morando junto, porque já morava no fundo da casa do sogro. E aí a gente foi tocando a vida. Mas se juntar mesmo aí, a gente tá junto há 26 anos, cara. Caramba. É uma história e... De verdade, o meu arrependimento foi ter me afastado de Cristo em 2017. Eu falo que foi a pior decisão da minha vida, foi falar que ia dar um tempo da igreja, cara. De Deus, né? Não da igreja em si, da instituição, Né? mas de Cristo mesmo, né, cara? Então, quando a gente se afasta de Jesus, é aquilo que você falou. Se com Cristo, né, os dias já são difíceis. Mas Deus fez uma restauração, cara. Hoje, no nosso casamento, às vezes a galera pergunta e falou, cara, qual que é a sensação, né, mano, de ser... Porque isso é um paradoxo pro mundo. As pessoas que não são cristãs falam, mano... E aí eu até brinco, eu sou muito resenha. Os caras falam, cara, qual que é a sensação? Eu falei, cara, a mesma coisa que você vender o Fusca e depois você comprar de novo. Pagar um pouquinho mais caro, Só que Jesus fez a funilaria do motor, Nossa, cara. Jesus fez a funilaria, topzinho, renovou né? o motor, fez a retífica. Hoje a gente é retificado por Cristo. Daí a galera, pô, mano, que da hora. top. Eu não consigo entender isso e tal. Eu falei, cara, tem coisas que não se Não entende. foi feito pra entender. Mano, é propósitos, cara. Então, Deus, quando une os propósitos, Deus, quando ele tem algo ainda para se fazer, e eu creio que tem muitas coisas que vão acontecer no nosso chamado, no nosso ministério. Hoje, muitas pessoas se comoveram, né? E a gente é testemunho para algumas pessoas, encoraja algumas pessoas a voltar. Muitos casais que não conhecem ou que sabem da nossa história, às vezes nos procura, cara, eu não conheço vocês, mas um pastor falou da história de vocês, como? Eu quero saber, eu quero restaurar meu casamento, eu quero voltar de novo à vida. E a gente tem esse privilégio hoje de... Então, assim, aquilo que foi uma ferida para nós, né, hoje é cura para algumas pessoas. Que da hora. É um testemunho que traz vida, né? Que traz vida. Novamente.